Por que a águia e a serpente aparecem em culturas tão distantes e em épocas diferentes? E qual é o verdadeiro propósito daquela bolsinha misteriosa, e outros acessórios que encontramos em várias civilizações ao redor do mundo? Para entender melhor isso, vamos mergulhar no mundo dos símbolos antigos e desvendar alguns segredos que podem mudar a forma como vemos a história. Mas antes, deixa aquele like poderoso, e confere se está inscrito no canal, os deuses irão agradecer, não é mesmo? A águia e a serpente são símbolos que viajaram no tempo. A águia e a serpente são como os influências do mundo antigo. Aparecem em todo lugar, desde a Mesopotâmia até as Américas. Mas o que eles realmente significam? Bem, não estamos falando de águias e serpentes literais, como se os antigos estivessem fazendo um documentário da National Geographic. Esses símbolos representam ideias e mentalidades. A águia era o símbolo da guerra, do controle de uma energia mais masculina. Imagine um general de antigamente, com uma águia no capacete, dizendo, "Eu sou o chefe aqui." Já a serpente era o símbolo do conhecimento e da sabedoria. Então, se você visse alguém com uma cabeça de serpente, não era um vilão de filme de terror, mas sim um sábio, tipo um professor de filosofia da antiguidade. Agora, uma história que vai fazer você questionar tudo o que aprendeu na escolinha dominical. Sim, estamos falando da serpente do Éden, aquela que ofereceu a maçã para Eva, e mudou o rumo da humanidade. Mas, e se eu te disser que essa serpente pode não ser o vilão da história? E se ela fosse, na verdade, um deus sumério disfarçado? Sim, estamos entrando no mundo dos Anunnaki, e do deus Enki. Preparem-se para uma viagem que mistura a Bíblia, mitologia suméria, e uma pitada de teoria da conspiração, não é mesmo? Vamos começar com Enki, o cara legal dos deuses sumérios. Enki era o deus da sabedoria, das águas e da criação. Ele era tipo um cientista maluco da mitologia suméria. Criou os humanos a partir de barro e essência divina, para que eles fizessem o trabalho pesado no lugar dos deuses menores. Mas Enki não era só um criador, ele era um protetor. Quando os outros deuses decidiram destruir a humanidade com um dilúvio, Enki foi o herói que avisou ao Noé sumério, Ziusudra, para construir uma arca e salvar a vida na Terra. Ou seja, Enki era o tipo de deus que torcia pela humanidade, mesmo quando os outros deuses estavam de mau humor. Agora, vamos para a serpente do Éden. Na Bíblia, ela é vista como a grande vilã, a tentadora que fez Eva morder a maçã, e causar a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Mas, e se a serpente não fosse tão má assim? E se ela estivesse apenas tentando dar um empurrãozinho na humanidade? Afinal, depois de comer o fruto, Adão e Eva ganharam conhecimento, autoconsciência e discernimento moral. Será que a serpente estava apenas tentando nos fazer evoluir? Aqui é onde a coisa fica interessante. Algumas teorias sugerem que Enki e a serpente podem ser a mesma pessoa. Calma, eu explico. Enki era o deus da sabedoria, certo? E a serpente ofereceu conhecimento a Eva. Enki desafiou os outros deuses para proteger a humanidade, e a serpente desafiou Deus para dar conhecimento aos humanos. Além disso, Enki era associado à água, e a serpente, que é um símbolo de sabedoria e renovação em muitas culturas. Será que a serpente do Éden era na verdade Enki disfarçado, tentando nos dar uma mãozinha na evolução? Então, a pergunta que fica é, a serpente era uma vilã ou uma heroína? Enki era um deus benevolente ou um rebelde que queria nos ver crescer? E o mais importante, será que o conhecimento que ganhamos no Éden foi uma maldição ou uma bênção? Afinal, sem ele, não estaríamos aqui hoje, debatendo essas questões profundas enquanto comemos uma maçã, não é mesmo? Esses símbolos eram como códigos secretos, entendidos apenas pelos sacerdotes e magos da época. Enquanto o povão estava ocupado plantando e pescando, esses caras estavam decifrando os mistérios do universo. Agora, vamos falar da pinha e da bolsa. Sim, uma pinha e uma bolsa. Parece coisa de passeio no parque, mas esses símbolos são mais profundos do que você imagina. A pinha representa o conhecimento, a sabedoria e até a glândula pineal. Era como se fosse o símbolo do Wi-Fi da antiguidade, transmitindo o conhecimento de uma geração para outra, não é mesmo? A glândula pineal.
Esse pequeno órgão do tamanho de uma ervilha que mora no fundão do seu cérebro, e parece ter saído de um filme de ficção científica. Ela já foi reverenciada por civilizações antigas, estudada por sociedades secretas, e até ganhou um espaço VIP no Vaticano. Mas o que ela faz, afinal? Bem, se você está esperando que ela te transforme num super-herói com poderes psíquicos, pode ser que você se decepcione um pouco. Mas, quem sabe, não é mesmo? A glândula pineal é aquela que produz melatonina, o hormônio que regula seu sono. Sim, aquela substância que faz você cair no sono depois de maratonar uma série até 3 da manhã. Mas, claro, não para por aí. Alguns acreditam que ela é muito mais do que um simples despertador biológico. Tem gente que diz que ela é um portal para outras dimensões, uma antena cósmica ou até a chave para a iluminação espiritual. Já pensou? Enquanto você está aí sonhando com aquela pizza que comeu ontem, sua glândula pineal pode estar tentando contato com alienígenas, não é mesmo? E não é que até o símbolo da pinha aparece em todo lugar, desde o Egito Antigo até o cajado do Papa, parece que todo mundo estava obcecado com essa coisinha em forma de pinha. Até os Illuminati entraram na jogada, colocando o olho que tudo vê junto com uma pinha na nota de dólar americana. Será que eles sabem de algo que a gente não sabe? Ou será que só gostam de decoração temática? Agora, se você acha que isso já é bizarro o suficiente, espere até ouvir sobre o DMT. Essa substância psicodélica, que alguns chamam de molécula do espírito, pode ser produzida pela sua própria glândula pineal. Sim, seu cérebro pode ser uma fábrica de viagens alucinantes. Alguns pesquisadores acreditam que o DMT é liberado em momentos extremos, como nascimento, morte e até durante sonhos. Imagina só, você está sonhando que é um super-herói, e do nada sua glândula pineal decide que é hora de uma aventura interdimensional. Mas calma, nem tudo são flores ou pinhas, não é mesmo? Há uma teoria da conspiração que diz que a elite global está tentando bloquear o poder da nossa glândula pineal usando flúor. Sim, aquele mesmo que está na sua pasta de dentes e na água que você bebe. Será que eles estão tentando nos manter distraídos enquanto nossa antena cósmica atrofia? Ou será mais uma história maluca da internet? A verdade é que ninguém sabe ao certo, não é mesmo? No fim das contas, a glândula pineal continua sendo um mistério. Ela pode ser só uma peça do quebra-cabeça do nosso corpo, ou pode ser a chave para desvendar os segredos do universo. Enquanto os cientistas tentam descobrir, a gente pode continuar sonhando, imaginando, e claro, dormindo bem, afinal, a melatonina não é brincadeira, não é mesmo? E aí, o que você acha? Sua glândula pineal é só uma reguladora de sono ou uma porta para outras dimensões? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar. Mas, a bolsa misteriosa, o que ela realmente significa? Agora, a grande pergunta, o que havia dentro da bolsa? Alguns acham que eram psicodélicos, usados em rituais para expandir a consciência. Outros acreditam que era uma espécie de tecnologia avançada, que ajudou essas civilizações a construir monumentos incríveis. A verdade é que, a bolsa simboliza as ferramentas necessárias para transformar conhecimento em civilização. Era como um kit de sobrevivência para criar impérios, e, sim, isso inclui leis, valores morais e estratégias para administrar recursos. Basicamente, era como construir uma civilização para leigos da antiguidade. Inicialmente, eu pensava que essa representação incluía todos os Anunnaki, que essas figuras fossem só 4 deles, mas essa interpretação estava errada, e demorou um tempo para eu entender a chave para desvendar isso. Não está apenas nas asas, mas no que essas figuras usam na cabeça. Os Anunnaki, quando retratados em sua forma física, e não como serpentes ou águias, são sempre mostrados de maneira semelhante com chifres circulares ao redor de seus capacetes, normalmente 3, um símbolo de status. Isso nos indica que os 2 indivíduos nas extremidades e os 2 no centro não representam lados opostos, mas sim ambos os lados em equilíbrio. Eles simbolizam o equilíbrio essencial que os Anunnaki buscavam manter com os 2 reis no centro e os 2 guardiões nas extremidades. Além disso, os reis têm a mesma altura que os Anunnaki. Como mencionei antes, algumas coisas devem ser interpretadas literalmente enquanto outras são simbólicas, neste caso a altura dos reis em comparação com os Anunnaki. Isso reforça a ideia de que os Anunnaki não eram seres reptilianos, mas sim que fomos criados à imagem deles.
Em outras palavras, nós somos uma extensão deles quando analisamos os retratos dos reis mesopotâmicos ao longo da história, como Uri Hammurabi, percebemos uma tentativa clara de imitar os Anunnaki. Eles são retratados com longas mechas de cabelo trançado em uma aparência que ecoa a dos Anunnaki. No entanto, há algo que os distingue: os reis, eles não possuem chifres em suas cabeças, ao contrário dos Anunnaki, eles também não carregam as bolsas ou as pinhas, símbolos que são característicos dos Anunnaki. Isso nos conta uma história interessante que merece ser explorada mais a fundo, não é mesmo? Os Anunnaki tinham descendentes reais conhecidos como Nephilim. Esse conceito é mencionado em textos antigos como Gênesis, o livro de Enoque, e vários outros registros. Esses relatos sugerem que gigantes caminharam pela terra e que os antigos reis não eram exatamente o que imaginamos, na verdade, eram descendentes diretos dos Anunnaki pertencentes a uma linhagem real e pura. A obsessão dos Anunnaki era garantir que seus descendentes diretos governassem a sociedade. Esses reis herdeiros do sangue Anunnaki foram os receptores de conhecimentos e sabedorias necessários para fundar e desenvolver civilizações. É por isso que são retratados no centro e em torno da árvore da vida, simbolizando sua posição de destaque e poder. Esses dois símbolos frequentemente aparecem juntos. A pinha representa o conhecimento, e a bolsa, as ferramentas para colocar esse conhecimento em prática. É como se os antigos dissessem: aqui está o manual, agora construam algo incrível. Não é mesmo? Agora preste atenção no que eles seguram em seus braços. Eles empunham o que é conhecido como o cetro masculino da realeza, um símbolo de autoridade e domínio, e sempre foram os homens que desempenharam esse papel em suas culturas, embora existam registros de civilizações principalmente em partes da África, onde mulheres reis e sacerdotisas femininas assumiram o poder. A maioria dessas antigas civilizações era liderada por governantes masculinos, especialmente aqueles de linhagem pura que herdaram o direito de governar. O cetro que eles seguram simboliza mais do que podemos imaginar. Ele representa a responsabilidade de guiar a sociedade de acordo com as diretrizes recebidas dos Anunnaki. Esses reis, como embaixadores de uma força superior, foram encarregados de usar o conhecimento e as ferramentas transmitidas pelos Anunnaki para moldar civilizações. Eles estavam unidos de implementar leis e conhecimentos específicos, todos centralizados no conceito de realeza em toda parte. A mensagem era clara: a realeza foi concedida, estabelecida, perdida, e em alguns casos restaurada em essência. Os Anunnaki de sangue puro como superiores destinados a liderar e orientar o restante da sociedade na construção e manutenção dessas civilizações. No coração dessa narrativa encontramos os símbolos Zoroastrian, representando Anu, que age como o grande orquestrador movendo as engrenagens do cosmos. Anu é como o piloto da bicicleta da vida, sendo responsável por guiar os Anunnaki e manter o equilíbrio universal. Ao analisar o quadro completo, fica evidente que os Anunnaki moldaram um tipo particular de civilização, refletindo sua própria imagem, mentalidade e essência. Esse processo de criação é o que acho veramente fascinante. Se recuarmos no tempo, perceberemos que os Anunnaki são frequentemente retratados com cabeças de águia, uma característica bastante incomum em comparação com representações de cabeças humanas ou de serpente. Essa representação predominante da cabeça de águia sugere que os Anunnaki, ao estabelecerem essas civilizações, as estruturaram como impérios belicosos. Isso fica claro na história, não é mesmo? As sociedades sempre foram regidas pela guerra, afinal, é a ferramenta mais eficaz para controlar civilizações e mantê-las em um estado de consciência inferior. Sempre houve um esforço contínuo por parte dos Anunnaki para evitar que nos tornássemos superiores a eles. Muitos dos conflitos ao longo da história refletem essa luta, portanto é importante refletir sobre essas dinâmicas e relaxar diante das revelações ao longo da história. As civilizações antigas nos deixaram pistas, símbolos e segredos que desafiam tudo o que precisamos saber, e assim como essas civilizações codificaram sua sabedoria nas figuras da pinha e da bolsa. Você também carregou algo precioso ao chegar até aqui, a busca pelo verdadeiro conhecimento, não é mesmo? Você já ouviu falar de Göbekli Tepe, o primeiro manual de instruções da humanidade? Um dos lugares mais fascinantes, onde encontramos vários símbolos, Göbekli Tepe fica na Turquia. Esse sítio arqueológico é como um manual de instruções gigante esculpido em pedra.
Os pilares de Gobekli Tepe mostram figuras segurando pinhas e bolsas, como se estivessem dizendo: olha, aqui está o segredo para construir uma civilização. O mais interessante é que Gobekli Tepe foi construído há mais de 11.000 anos. Numa época em que, segundo os livros de história, as pessoas eram apenas caçadores-coletores. Mas alguém esqueceu de avisar os construtores de Gobekli Tepe, porque eles criaram um templo astronômico super sofisticado. Será que alguém deu uma ajudinha para eles? Pare um momento, e olhe ao seu redor, símbolos estão por toda parte. Nas ruas, nos templos, nas grandes corporações e até nas cédulas de dinheiro. Mas alguns desses símbolos são tão antigos que parecem ter vindo de outro planeta, literalmente. Segundo as antigas tabuletas sumérias, os Anunnaki não eram apenas mitos, eles eram entidades de carne e osso que vieram das estrelas para transformar a Terra, criaram civilizações, ensinaram astronomia, matemática, e até a natureza da existência. Mas, se eles foram tão importantes, por que não há registros diretos deles na nossa história moderna? O disco alado está em todo lugar. Flutuando sobre reis e deuses, em templos egípcios, ruínas persas e até inscrições astecas. Seria um símbolo de poder divino? Ou uma nave espacial dos Anunnaki? Imagine os antigos egípcios olhando para o céu e vendo um disco voador pousar. Olha, é o deus Hadi-Uber. Agora, a pinha, esse símbolo aparece nas mãos de deuses sumérios, no cajado de Osíris, e até no Vaticano. Coincidência? A ciência moderna descobriu que a glândula pineal no nosso cérebro se parece com uma pinha. Será que os antigos já sabiam disso? A serpente é reverenciada e temida. No jardim do Éden, ela ofereceu o fruto do conhecimento. Na Suméria, estava associada a Enki, o deus da sabedoria. Mas, e se a serpente não fosse apenas um símbolo? E se fosse uma lembrança de seres reptilianos que governaram a Terra? Esses símbolos não são apenas artes antigas, eles são uma linguagem codificada. Sociedades secretas, como os Illuminati e a maçonaria, ainda usam esses símbolos hoje. Será que eles sabem algo que nós não sabemos? Ou será que estão só tentando parecer misteriosos para impressionar nos jantares de gala? Se os Anunnaki realmente nos influenciaram, qual é o seu legado? Estamos caminhando para um despertar global? Ou presos em um ciclo de manipulação? E mais importante, será que eles vão voltar? Se voltarem, espero que tragam Wi-Fi de graça. Os símbolos estão por toda parte, mas quantos de nós realmente os vemos? Talvez a verdade esteja bem diante dos nossos olhos, ou talvez estejamos todos assistindo a um reality show cósmico. Conclusão: o que tudo isso significa? Então, o que aprendemos com tudo isso? Que os antigos eram muito mais espertos do que pensamos. Eles usavam símbolos como a águia, a serpente, a pinha e a bolsa para transmitir conhecimentos profundos sobre como construir e manter civilizações. Ei! Vocês viram o que acharam embaixo das pirâmides? Será que os Anunnaki estão envolvidos? É o que iremos descobrir no próximo vídeo dos segredos misteriosos dos Anunnaki. E você agora faz parte deste grupo seleto que entende esses símbolos. Então, da próxima vez que vir uma pinha ou uma bolsa em um monumento antigo, lembre-se, você está olhando para o manual de instruções da humanidade. E aí, o que você acha? Deixe seu like, compartilhe e comente sua teoria. Quem sabe você não desbloqueia o próximo símbolo secreto, não é mesmo?